Olá, tudo bem? Hoje nós voltamos nesse projeto de contagem regressiva até as eleições. Esse é o segundo programa que nós trazemos para vocês com análises a respeito do cenário eleitoral. No programa anterior falamos um pouco sobre a corrida pelo governo do estado na Paraíba e nesse programa vamos falar a respeito da corrida presidencial a partir de duas informações, duas análises distintas, dois paradigmas distintos que tentam adivinhar qual a situação que nós nos encontramos nesse momento, faltando 13 dias para as eleições gerais no Brasil. A primeira hipótese é a do professor Pedro César Coelho, publicada na revista Nordeste. Essa primeira hipótese que eu trago aqui para vocês, essa é a revista Nordeste, e eu tive acesso a ela, me foi enviado uma edição digital, e ela está novinha, está nas bancas, quem quiser ler, é possível adquirir nas bancas de Campina Grande, de toda a Paraíba, também há uma distribuição em toda a região Nordeste, e uma série de previsões são feitas nessa revista. Eu vou trazer aqui algumas análises para que a gente possa, digamos assim, avaliar aí a pertinência delas. A revista é bem interessante, trata de temas gerais e inclusive com foco aqui na região Nordeste, traz como destaque aí essa facada que sofreu o presidenciável Jair Bolsonaro, e tem uma entrevista com o presidente aí do Tribunal de Contas, uma avaliação sobre o perfil do Haddad, o sucessor de Lula, apresentado aqui para a revista como um dos candidatos viáveis nessa eleição. Tem também na revista uma síntese aí dos 9 estados do Nordeste, como estaria a sucessão. Em Alagoas, destaque aí para a renúncia de Collor, que gera reeleição de Renan, na opinião da revista. O processo eleitoral no estado de Alagoas apresentou novidade no curso dos primeiros 15 dias, com a desistência do senador Fernando Collor, que não quis mais disputar o governo do estado, embora ele estivesse em segundo lugar. Pesquisa Ibope indica a liderança de Renan Filho, com 46% das intenções de voto, com desistência de Collor, e consolida-se a eleição no atual governo do estado. O Rui Costa, na Bahia, tem um novo mandato à vista, na opinião da revista. A disputa para o governo da Bahia fica entre o petista Rui Costa, com 50% das intenções de voto, e José Ronaldo, com 8%. Os outros candidatos possuem menos de 5% das intenções de voto cada. No Ceará, o Camilo consolida novo mandato, no Maranhão, desbancando o reinado da família Sarney, o estado mais nortista do Nordeste, o Flávio Dino, do PCdoB, tenta se credenciar para se reeleger, enquanto a família Sarney, representada por Rosiana, busca recuperar sua hegemonia no estado. Na Paraíba, aqui a projeção do segundo turno já é algo possível. A revista Nordeste vê um segundo turno entre José Maranhão, do MDB, e João Azevedo, do PSB. Mas vocês lembram que nós dissemos aqui no programa anterior que a disputa estaria entre os três. E aqui a revista traz exatamente uma análise parecida, quando destaca aqui, na Paraíba, a disputa se dá entre os 3 principais candidatos ao governo, José Maranhão, João Azevedo e Lucélio Cartacho. Eles convivem com a guerra das pesquisas, nas quais Maranhão se apresenta na disputa pela liderança com Azevedo, devendo os dois irem para o segundo turno, aqui na opinião da revista, mas como nós já vimos, existe essa hipótese, mas também não se descarta a hipótese do candidato Lucélio Cartacho também entrar no segundo turno, já que o primeiro está empatado com o segundo,
o segundo está empatado com o terceiro, e aí é um empate triplo técnico entre os candidatos. Há também uma análise sobre Pernambuco, que mostra a disputa alterada com a nova posição do PT. No Piauí, a reeleição certa do governador, Wellington Dias. No Rio Grande do Norte, a possibilidade real do PT ter o governo. Para o governo estadual do RN, a senadora Fátima Bezerra aparece com 34% das intenções de voto, o Carlos Eduardo do PDT com 15% e o governador Robson Faria do PSD com 8%. No Sergipe, pai e filho no governo e Senado, previsão da revista. E aqui é apresentada uma visão mais aprofundada da corrida eleitoral, com participação aí do professor Pedro César Coelho, que é autor de vários estudos, e aqui ele traz um estudo específico sobre a eleição presidencial e apresenta uma série de previsões bastante interessantes aqui. Na matéria completa, ele faz uma análise de todos os candidatos, né? E dados primários e secundários são considerados. Ele explica aqui a metodologia, traz um resumo conclusivo, mas essa é a parte que nos interessa, os cenários projetados pelo pesquisador, matemático e consultor estatístico Pedro César. Vamos ver aqui, esse cenário. No cenário com Haddad, 10 milhões de eleitores que estavam livres já decidiram seu voto. No cenário 1, analisado por Pedro usando o modelo Coelho de estimativa média, sob a hipótese de Haddad conquistar votos próprios de acordo com seu potencial, com dados secundários obtidos junto ao TSE, estima-se uma votação de 109 milhões de votos válidos para a eleição presidencial no primeiro turno, no ano de 2018. Essa estimativa é bem interessante, né? 109.740.225 votos. É uma estimativa feita, e é essa estimativa que baseia todo o estudo do professor Pedro César. Aplicando o modelo Coelho de estimativa mediana, dentro de 2 grupos, com base nos dados primários das pesquisas, de agosto, obteve-se a estimativa de 99 milhões de votos válidos, enquanto setembro é de 109 milhões. Com isso, neste cenário, existe apenas 662 mil votos indefinidos que irão às urnas em 7 de outubro. E aqui tem um cenário inicial, uma estimativa feita pelo professor Pedro César a respeito do que pode acontecer nas eleições, uma estimativa final em milhões de votos. A estimativa dele aqui é de um cenário com Jair Bolsonaro com 38 milhões de votos, agora em setembro, 38,4 milhões de votos. É interessante esse estudo do professor Pedro César, porque apresenta números absolutos. Normalmente nós lemos pesquisas por percentual de votos. Aqui não é percentual de votos, aqui é milhões de votos, você pode observar aqui. Então aqui o Bolsonaro saiu de 32 milhões para 38 milhões de votos. Em segundo lugar, aparece nesse cenário Marina Silva, que tinha 18 milhões, caiu para 14. E Ciro Gomes saiu de 13 e foi para 17. O Geraldo estava com 13 e foi para 12, o Álvaro de 6 caiu para 5, e o Haddad, nesse momento aqui, já saiu de 5 para 10 milhões de votos. Esse é um cenário, primeiro cenário apresentado. Aí tem um segundo cenário. Nesse segundo cenário, há uma questão aqui já definida, que é o apoio de Lula, né? E nessa perspectiva de já ter o apoio de Lula, o Haddad vai para a segunda colocação, na previsão, na estimativa final, nesse cenário, com Haddad já recebendo o apoio de Lula. Ele sai de 19 milhões em agosto para 21 milhões de votos em setembro,
o Bolsonaro teria 36 milhões, 36,2 milhões de votos. E aí, em terceiro, apareceria o Ciro Gomes, que saiu de 10 para 14. A Marina caiu de 13 para 11. O Geraldo de 13 para 11. E o Álvaro de 7 para 5. Essa é a estimativa de resultado final das eleições no primeiro turno, segundo esse modelo de Pedro César Coelho. Nós teríamos um segundo turno com Jair Bolsonaro em primeiro lugar e o Haddad em segundo. O Jair com 36 milhões e 200 mil votos e o Haddad com 21 milhões e 300 mil votos, aproximadamente. O Ciro Gomes ficaria em terceiro lugar. Mas vejam que o Bolsonaro e o Haddad estão bem distantes do terceiro lugar. Então, portanto, esse seria o cenário aqui de resultado previsto pelo Pedro César Coelho para o primeiro turno das eleições. Muito bem, esse aqui é um cenário e, lógico, não é um cenário absoluto nem definitivo, é uma perspectiva da eleição, mas existem outras análises, outras perspectivas. E a ideia desses programas é trazer também essas outras visões. E aqui nós vamos trazer uma visão bem interessante, que é uma previsão feita pelo Paulo Guimarães. O Paulo Guimarães, ele atua em 3 estados nessa eleição. E ele vê a possibilidade de Alckmin ou Ciro contra o PT. Para o Paulo Guimarães, o Haddad está no segundo turno, Bolsonaro ainda não. Essa é a perspectiva desse cidadão aqui que vocês estão vendo, Paulo Guimarães. Ele é um desses gurus de campanhas, ele já trabalhou para várias campanhas, está trabalhando para a campanha, presta consultoria para Geraldo Alckmin, para Ciro Gomes, e, na opinião dele, a situação ainda está indefinida, com a possibilidade de Bolsonaro não ir para o segundo turno das eleições. Ele diz aqui que o Haddad vai para o segundo turno, que era muito difícil o candidato do Lula não estar no segundo turno, e isso tem se confirmado pelas tendências. O guru aqui, o Paulo Guimarães, ele diz que o Lula é um apoiador muito forte. Muita gente confundiu o apoio dele ao Haddad presidente com o apoio ao Haddad prefeito de São Paulo, e ele acha que isso agora o momento é diferente, e tem se mostrado consistente essa previsão dele, porque o Haddad tem crescido muito na perspectiva de intenção de voto. E nessa entrevista aqui, que está publicada no site do jornal El País, a previsão dele vai de encontro a essa feita por Pedro César, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, uma previsão tem a ver com a outra, não é? Já que tanto ele quanto o Paulo Guimarães quanto o Pedro César veem aí a possibilidade de esses 3 players estarem disputando a eleição. O Ciro, né, o Ciro ou o Alckmin, o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro. Na real mesmo, ninguém sabe qual vai ser o resultado. Esses caras ficam tentando prever, e é lógico que cada um que faz sua previsão também faz uma previsão contaminada com as próprias expectativas ideológicas. Ninguém é totalmente isento. Mas é o tipo de análise que a gente pode fazer, são perspectivas. E essa é a nossa missão nesse desafio de 14 programas na contagem regressiva até o dia 7 de outubro. Se você gostou do vídeo, ajude aí, dê um like, siga o canal, se inscreva, ative o sininho e fique com a gente para você ir sendo notificado logo que novos vídeos sejam postados. Nosso compromisso é postar um vídeo por dia com análises e informações a respeito da corrida eleitoral. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro para a contagem regressiva das eleições 2018.